dia, crianças. Hoje, né, mais uma vez, nós estamos começando a gravar nossa aula, né? Aula do terceiro ano. Hoje, que é segunda-feira, 10 de agosto. Gente, a gente vai iniciar o quarto capítulo do livro de História. O tema da nossa aula é município. Aí nós vamos definir. Município, ele divide no campo e na cidade. Então, o campo significa a zona rural, cidade significa a zona urbana. Hoje, dados do IBGE, 55% da população mora na zona urbana, né? E 45% na zona rural. Em virtude desses dados, foi trabalhado uma mudança. Por quê? Antigamente as pessoas queriam muito sair da zona rural, do campo, para a cidade, porque lá ofertavam a melhor qualidade de vida. Ainda hoje oferta, mas hoje as pessoas vão muito para a periferia da cidade grande, para as favelas. E lá acontece muitas coisas ruins com as famílias. Então, os governantes, em virtude desses acontecimentos, eles colocaram, né, um projeto para acabar com o êxito rural. O que é isso, professor? Êxito rural? É as pessoas que saem do interior, né, do campo, da zona rural, e vão para a cidade grande, a zona urbana. Aí eles pensavam só porque as pessoas iam, né, se perder para a vida, se prostituir, se marginalizar, não. Eles também pensaram em outra coisa, gente. É porque se todas as pessoas da zona rural, do campo, né, do interior, fossem morar na cidade, como é que ia ter a produção, né? E quem produz é as pessoas que moram na zona rural. Então, lá na zona rural, as pessoas, eles produzem, né, agricultura, agropecuária, né? Então, tudo isso vai para a zona urbana. E é o sustento da zona urbana. É o que produz na zona rural. Então, lá na zona rural, lá no campo, é produzido o milho, o feijão, né, o arroz, e aí tem a agropecuária, que produz a carne, o leite, o ovo, né? Então, se as pessoas saíssem, todo mundo da zona rural para a cidade grande, lá não produz essas coisas. Também é produzida as frutas, todo tipo de fruta é produzido lá no campo, lá na zona rural. Então, rapidamente, né, eles pensaram nesses projetos que resgatasse, né, trouxesse de volta o povo para os seus lugares de origem. E eles pegaram e começaram a fazer investimento, né, para as pessoas não saírem da zona rural, para continuar no campo, né, não ir para a zona urbana. Aí eles começaram a trabalhar. Vocês já ouviram falar o nomezinho? Agricultura familiar? A agricultura familiar, ela foi gerada, né, em virtude desses dados, desse diagnóstico que o governo, né, os governos mandam fazer pelo Instituto, pelo IBGE, e aí, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Então, como eles perceberam que o pessoal estava saindo, aí eles fizeram o projeto, né, da agricultura familiar, para cisternas de placa,
Eu costumo dizer, o interior, ele tá muito bom da gente morar. Pelo menos aqui na localidade do Bueno, na Geramataia, onde tem estrada, né, que fizeram, tem ponte, tem estrada baloada. Pro Bueno ainda tem um rio, né, mas assim, lá na Geramataia, tá um lugar muito bom. Tem internet, tem televisão, tem água encanada e é um lugar calmo, né, um sertão. E pode ter a produção rural. Então, gente, o tema da nossa aula é campo e cidade. Vocês entenderam o que é o campo, o que é a cidade? Como é que a gente vê a diferença do campo e da cidade? A cidade é a zona urbana, né, onde tem os grandes centros. Ah, professora, não é para ter cidade? É sim. Ah, mas que não tivesse cidade, né? Porque lá na cidade é onde tem tudo. Tem os hospitais, tem os grandes mercantis, né? Tem a produção de outros tipos de alimento. É onde tem tudo, né? Mas também precisa da zona rural. Por isso que tem as duas coisas. Só que tem que equilibrar, né? Não é para ir todo mundo para a cidade. Porque se for todo mundo para a cidade, enche a cidade. E também não é para vir todo mundo para o interior. Tá certo? Então, gente, é isso assim, né? Essas explicações, né? Aí, professor, a cidade e o campo é o município? É o município. O Brasil, ele tem 5.570 municípios. No Brasil, tem 570 municípios. Quer dizer, tem uma população gigantesca, né? O município de Irauçuba, que é a nossa terra, que é o nosso município, ele tem mais de 24 mil habitantes, né? Ele tem mais de 24 mil habitantes. O município de Itapipoca, ele tem mais de 100 mil habitantes. E o município de Miraíma tem mais de 13 mil habitantes. E o município de Itapajé tem mais de 46 mil habitantes. Viu? É os municípios. É a sede dos municípios e os distritos. No município de Irauçuba, né, nós temos a sede, que é a cidade mesmo, Irauçuba. Nós temos o nosso distrito, que é o Mici. Nós temos o distrito do Juá, a Boa Vista do Caxitoré, o distrito de Coité. Nós temos a localidade de Campinas, que ainda não é distrito, mas é um povoado que tem uma aglomeração de pessoas já bem considerável. Então, gente, esse é o nosso município, né? O nosso município de Irauçuba. Mas mesmo tendo esses distritos, mesmo tendo essas outras localidades de zona rural, o município de Irauçuba ainda concentra a maior parte da população do município, certo? Ainda é na zona urbana. E a zona urbana é lá em Irauçuba mesmo, na sede. Viu? É só para vocês terem mais ou menos uma noção, né? De município, se o município é uma coisa, cidade é uma coisa e campo é uma coisa, são coisas distintas, mas tudo é mesmo, se torna tudo a mesma coisa. Porque campo, vocês entenderam, é o interior, é a zona rural. Cidade é a sede do município. E o município é o que compreende as duas coisas. É o campo e a cidade, é a zona rural e a zona urbana. Ah, professora, mas eu tenho uma pessoa da minha família que mora lá em Fortaleza. Aí ele diz assim, eu vou viajar para o interior. Aí a professora está falando que Irauçuba não é interior? Sim, gente, Irauçuba é uma cidade interiorana, porque tem as cidades
que são as capitais, né, que são as cidades grandes, maiores, e tem as cidades interioranas. Então, nós moramos em Irauçuba, na cidade do interior do estado do Ceará, certo? Fortaleza, ela é a capital do Ceará, né? Lá é uma cidade urbana. Aí tem as cidades próximas de Fortaleza, que são cidades também urbanas, né? Tipo Calcaia, Horizonte, entre outras cidades, Maracanaú. São cidades, né, que são próximas de Fortaleza, que são da zona urbana. Mas aí tem a nossa cidade, que é Irauçuba, que é da cidade do interior, certo? Então, gente, é praticamente isso, né? Falando dos municípios, falando do município do Brasil, que o Brasil, ele compreende hoje, né, o dado estatístico, hoje não, 2016, esses dados aqui é de 2016. Quando o Instituto, né, o IBGE, for fazer uma nova pesquisa, que ele faz a cada 4 anos, já vai aumentar a população. Mas se bem que esse ano, né, 2020, com certeza não vai ter pesquisa por conta da pandemia. E também, gente, com certeza vai diminuir. Porque nós tivemos uma mortandade muito grande no nosso Brasil, né? Chegou a 1 milhão de pessoas. Isso é um desfalque muito grande para o nosso país, infelizmente. Continua morrendo, né? Continua morrendo. Isso é uma coisa muito triste. A gente tem que rezar, pedir a Deus para que as nossas famílias não sejam atingidas, né, de tal vírus, de tal doença, certo? Então, eu vou colocar para vocês fazer uma pesquisa, né? Vocês vão pesquisar, vocês alunos do 3º ano, vocês vão pesquisar a população exata de Irauçuba e vocês vão postar no grupo, certo? Não precisa ir para o Socrativo, para essas coisas não, é bem mais simples hoje. Aí vocês vão pesquisar, vocês pesquisam, pega o celular e vai lá no Google e pesquisa e anota a população de Irauçuba, exatamente, a população aqui dos municípios limite, a população de Irauçuba, a população de Tapajé, a população de Itapipoca e de Miraíma. Os municípios que faz limite com Irauçuba. E a Irauçuba, né? Vocês vão pesquisar para vocês verem. E também vocês pesquisem quanto tem na zona urbana e quanto tem na zona rural. E vocês podem fazer a anotação e botar no grupo, viu? Porque eu vou acompanhar. Porque eu sei, eu pesquisei. Então, eu tenho aqui os dados. E eu quero saber se vocês entenderam e se vocês vão pesquisar, tá bom? Não precisa responder nada no Socrativo. Mas é isso. É para vocês compreenderem o que é o município, o que é a zona rural, o que é a zona urbana, viu? E a população, tá certo? E os distritos, compreender isso aí. Que a gente precisa saber, precisa compreender esses detalhes. Tá bom, gente? Então, boa aula, escute o vídeo, né, aqui da tia Elisandra, a aula da tia Elisandra, e pesquise, se informe, tá certo? Bom dia, Deus abençoe a cada um e a cada uma de vocês. Tchau, até a próxima semana.